Olá pessoal, mais um vídeo para o nosso canal Geek Crítica, no momento mostrando, apresentando álbuns de arte de alguns dos expoentes da indústria dos quadrinhos, Para mim a maior arte de todas, contemporânea, é a história em quadrinho, E um dos seus grandes artistas atuais, ainda trabalhando, produzindo muito, é o Frank Cho. Esse álbum aqui se chama Apes and Babies, Book One, quer dizer, pode haver o segundo, eu não conheço, acredito que não tenha saído ainda. Frank Cho tem produzido muitos álbuns de arte, muitos mesmo, sketchbook e alguns dedicados a um tipo de personagem. Esse aqui é dedicado a um tema, que seriam os macacos, os selvagens, e as meninas, lógico, os babies são as meninas, que ele adora desenhar, É a praia dele, Muito baseado muito aproveitado na série Jungle Queen, que ele já produz há bastante tempo, que ele escreve, mas o miolo não é dele. Escreve e faz as capas. As capas da Jungle Queen são também do Frank Cho. E aqui ele reúne as meninas com os símios, os selvagens, macacos, etc. Aqui é a imagem do nosso artista aqui, o Frank Cho. Aqui uma pequena imagem da Mulher-Aranha, que é muito bem desenhada por ele. Aqui o Homem-Aranha, que ele desenhou, tem histórias em quadrinhos do Homem-Aranha, muito boas, todas muito bem desenhadas por ele. E aqui ele sempre usando aquele negócio que eu sempre comento nos vídeos sobre os álbuns do Frank Cho, que é a questão da sensualidade ligada ao humor. Ele associa muito bem a sensualidade ao humor. Aqui, capas de quadrinhos, que é uma especialidade dele. E existem outros álbuns, existe um álbum, inclusive, da Marvel, cuja capa é exatamente um álbum de arte da Marvel, que a capa é exatamente essa imagem aqui dos Vingadores, numa fase muito boa, uma fase que, se não me engano, é escrita pelo Brian Michael Bendis, que é o melhor escritor da Marvel dos últimos tempos, não resta dúvida nenhuma. Aqui os Vingadores. E aqui ele vai fazendo, nesse álbum, eu já mostrei sketchbook dele, Nesse álbum aqui ele se dedica mais a fazer uma amostra do rascunho inicial e do produto final, para a gente mais ou menos imaginar o trabalho, como ele desenvolveu esse trabalho. Logicamente ele faz todo o traçado em lápis, faz a cobertura com tinta preta, com, não sei se nanquim, alguma coisa do tipo, e depois então vai para o computador e faz a parte das cores, Aqui um trabalho bem bacana, mostrando a filha do Ultron, A filha do Ultron. E aqui outra imagem fantástica de uns Vingadores, assim, mais de um segundo time, uma segunda equipe. E é muito interessante que ele se dedica muito, como outros autores, como o John Byrne, fez um trabalho maravilhoso nos anos 70, nos anos 80, com personagens assim de segunda linha da Marvel, Aqui todos eles são personagens de segunda linha, Viúva Negra, o Jaqueta Amarela, a Tigresa e o Sentinela, Um personagem que tem alguma peculiaridade na sua origem, que é bem interessante, quem quiser depois pesquisar a origem do Sentinela. Aqui também, uma cena de batalha muito bacana, um pouco inspirado em Frank Frazetta, Essa cena é uma cena meio clássica do Frazetta. Aqui o Homem-Formiga e a Capitã Marvel, Miss Marvel na época. Aqui novamente ele desenhou muito a Miss Marvel, porque a Miss Marvel, apesar de ter se transformado num ícone feminista ou alguma coisa parecida com isso, ela já foi uma das super sensuais da Marvel, principalmente nessa fase aqui, que, se eu não me engano, é por volta de 2004 até 2008, mais ou menos aí. Depois ela sofreu uma reformulação muito forte, e mudou completamente. Aliás, a Miss Marvel é uma personagem que já mudou absurdamente desde que foi criado lá nos anos 70. Ela já mudou muito mesmo, Ela sofreu um processo de sensualização até os anos 90, 2000 e pouco, e depois regrediu para uma coisa um pouco mais comedida, um pouco mais controlada, e até com a sexualidade um pouco
dividida, né, digamos assim. Aqui uma imagem que já tem outros álbuns dele, do Pantera Negra e da Tempestade, da Storm, aqui uma imagem do Pantera Negra. Os álbuns do Frank Show, eu tenho que dizer que muitas vezes você não precisa ter todos os álbuns, se você é um fã, se você gosta, não é um fã, mas o fã vai querer ter todos, né? Mas se você apenas gosta da arte dele, você pode ter um álbum dele ou dois que já atenderá bem a sua necessidade de ver o trabalho dele, a maneira como ele cria, né? Como é que ele desenvolve o trabalho dele. É muito interessante. A sensualidade dele é muito forte, o corpo feminino dele é um dos mais bonitos, né? Aqui uma ironia muito bacana, né? Com o Senhor Fantástico como se fosse um macaco, olhando a máscara do Doutor Destino, né? Aqui alguns personagens que ele também desenhou magistralmente, né? É difícil algum personagem ficar feio na mão dele, quase todos ficam muito bonitos. Aqui o Mercenário, o Demolidor, os dois Hulks aí, né? O Hulk tradicional e o Hulk vermelho. Aqui mais alguns, vamos continuar por aqui assim. O Duende Macabro, né? O Vigilante, acho que são dele, meu Deus, você me deu branco. Pois é. É o Frank também, aliás, né? Frank Castle, como é que é o nome dele? Justiceiro, oh meu Deus. Justiceiro aqui, o... Também não vai lembrar agora. Eu ia falar Capitão Britânia, mas ele não é o Capitão Britânia. Jack... Oh meu Deus. Jack Flag? Agora não lembrei. E o Capitão América em inglês, o Capitão em inglês, né? E o Capitão América. Me desculpe por não lembrar o nome do personagem agora. O Hulk naquela fase do Hulk cinza, né? O Wolverine, o Homem de Ferro e o Duende Verde. Aqui o Coisa, o Blade, né? O Blade. Aqui, muito interessante, ele mostrar a Capitã Marvel, Miss Marvel, né? Que chamou primeiro Miss Marvel, depois virou Capitã Marvel, no traje mais original dela. Bem no início da carreira dela, ela usava um traje assim. Aqui algumas imagens, né, aqui dos vilões, aqui Quarteto Fantástico, Vingadores, como aqui já o uniforme intermediário, digamos assim, da Capitã Marvel. Aqui tem X-Men também, né? Aqui tá uma mistura, né? Tem Vingadores, tem X-Men, tem Quarteto Fantástico. Aqui, mais uma vez, naquele que eu chamo de uniforme intermediário da Capitã Marvel, Miss Marvel. Novamente ela aqui, enfrentando a ninhada. Aqui novamente ela, aliás, citando levemente um quadro clássico do Frank Frazetta, né? Com o herói de costas aqui. Continuando ainda aqui na minha opinião, a melhor fase da Capitã Marvel, da Miss Marvel. Aqui ainda ela. Imagens muito fortes. Outra coisa que ele trabalha muito bem, expressão fisionômica, que eu considero a coisa mais difícil da anatomia humana. Aqui um croquis, né? Um rascunho dela aqui, já bem adiantado, né? Aqui ele brincando, o humor dele, sempre somando a sensualidade com o humor, o Howard the Duck. E aqui a menina, a gente pode imaginar várias personagens, né? Mas em princípio Mary Jane, né? Porque é ruiva, né? E modelo com a Estátua da Liberdade, como a Estátua da Liberdade, né? Até me chama a atenção que o nome desse álbum de arte seja Apes and Babies, quando os apes praticamente não aparecem, né? São basicamente esboços de figuras femininas, né? Isso aqui me parece a Madame Hydra, né? Apesar de que ele não bota texto, então fica a Mulher-Aranha numa capa clássica dela, maravilhosa, que é uma personagem que sempre teve muita sensualidade. Ela não foi mexida, felizmente o uniforme dela continua o mesmo, aqui continua sendo ela, uma pose bem interessante para uma aranha, né? Uma Mulher-Aranha. Aqui novamente ela com o Venom, um domínio da anatomia humana extraordinária, das musculaturas, né? Trabalhando muito bem a parte de luz e sombra também. Aqui o Homem-Aranha, que ele também tem alguns clássicos do Homem-Aranha desenhados por ele.
muito bons. Aqui ele fazendo uma pose que lembra um pouco Conan o Bárbaro, né? Carregando uma princesa. No caso dele é Mary Jane, já que é o Homem-Aranha, né? Aqui uma imagem de muito impacto também, muito bonita. O Dr. Octopus e a Mary Jane. Aqui muito Homem-Aranha, para quem gosta de Homem-Aranha, né? E é interessante perceber que ele bebe na fonte do Homem-Aranha do John Romita, do Sir John Romita, e, logicamente, John Byrne, que deu prosseguimento e são os melhores desenhos. Bom, eu vou citar mais um aqui. Eu vou citar o Gil Kane. O Gil Kane eu considero um grande artista que passou pelo Homem-Aranha. Eu diria John Romita, Sir John Romita, eu diria John Byrne e diria Gil Kane, que traçavam o Homem-Aranha de uma maneira que eu sempre achei maravilhosa. Eu já não gosto do Homem-Aranha nos 90, com McFarlane, com Eric Larsen, eu já não gosto. Eu gosto desse Homem-Aranha aqui. Aquele fazendo uma imagem extraordinária, uma criatividade genial, que seria o Wolverine com a Feiticeira Escarlate, né? Muito doido, né? Aqui uma visão dele da Feiticeira Escarlate, extremamente sensual, né? Muito bonita. Aqui o Mojo. Bom, aqui sim, então ele entra num capítulo de selva, né? Que tem um pouco mais a ver com o título do livro de arte, né? Com a Jungle Queen. Jungle Queen. Que poderia ser perfeitamente a Shanna da Marvel, né? A Shanna da Marvel. Imagem muito bacana. Aqui está na quarta capa, dela com um mamute, né? A imagem da capa, ela presa por uns selvagens. Aqui sempre a brincadeira do humor dele, né? Que é a sensualidade e o humor dele sempre somados. Aqui o rascunho, aqui é a produto final da Shanna. Aqui ela se escondendo dos... Essa imagem aqui é nitidamente Frank Frazetta, né? Existe uma imagem do Frazetta muito semelhante aqui. Ele bebeu na fonte, não tenha dúvida, aprendeu muito com Frank Frazetta, e é o que todo artista tem que fazer. Principalmente em início de carreira, o artista tem que beber da fonte dos clássicos. Isso aí é a regra da vida, né? Até desenvolver a sua história, o seu estilo, mas tem realmente isso aqui. Uma imagem extraordinária aqui. Para mim, isso aqui já é o pôster. A arte finalizada já é um pôster. A cor aqui acrescenta, mas a cor é sempre interessante porque ela destaca, ela ilumina alguns pontos, né, que provavelmente para ele são os mais importantes, né, para a história que ele está contando em uma única imagem, né. É muito interessante isso. Aqui, imagens que nós já vimos em outros álbuns, né, da Jungle Queen. Por isso que eu falei que se você gosta da arte do Frank Cho, você não tem necessariamente que ter todos os álbuns que eu estou mostrando aqui no canal, mas eu acho necessário ter pelo menos um, né, que lembra um pouco a Druna, já citei isso, né? É outro artista que provavelmente o Frank Cho é fã, é o Paolo Eleutério Serpieri, o artista da Druna, né? Aqui uma imagem fabulosa, né? Que seria basicamente, obviamente, o Quasar e a Shanna e o tigre, né? O dente de sabre que acompanha o Quasar, né? Quem já leu as histórias da Terra Selvagem conhece o personagem da Marvel, né? Aqui um lobisomem. E aqui ele vai falar de outro quadrinho que ele faz há muito tempo, que é o Liberty Meadows, que é uma coisa de humor, tem uma pegada de humor um pouco ácido, que eu pessoalmente gosto muito. A personagem principal é a Brandy, que faz aquele estilo, né? A mulher muito bonita, que chama uma atenção louca, mas que não tem muito não sabe lidar com isso, né? Então ela faz umas coisas meio desajeitadas, né? Aqui os personagens que contracenam com ela são totalmente caricatos, né? Leslie e Ralph, que estão sempre contracenando com ela. Aqui estão os dois, mas aqui não parece muito ser a Brandy, né? Porque ela tá loura aqui, né? Mas existe uma certa liberdade poética no caso, né? Que o importante é o humor. A vaca, o macaco, o garoto. Aqui, novamente, a sensualidade.
a serviço de fazer humor, que é uma coisa que ele faz com muito talento. Aqui, ó, num quadrinho ele conta uma história, né? Ela, para variar, envergonhada com as coisas que ela é obrigada a aturar desse elenco de apoio dela, que é triste. Esse aí é o Dean, The Pig, o porco. Aqui, mais uma vez, ele usando humor, né? Continua aqui com a Liberty Meadows. E ela sempre se dando mal com esse elenco de apoio dela, que é triste. E ela sensualiza com muita facilidade. Ela é extremamente bonita, né? Aqui ele vai fazer uma coisa de Marte. Eu acho que tem um pouco a ver com a ficção, né? O trabalho aqui, muito bonito. Aqui Conan, nitidamente, e as suas princesas indefesas, né? Uma imagem bem clássica do Conan e muito bonita no traço do Frank Cho. Aqui eu até citei, aqui é uma cena do Homem-Aranha com a Mary Jane, carregando a Mary Jane, mais ou menos nisso aqui, que é um clássico do Conan, salvar as princesas dessa maneira meio abrutalhada dele, né? Extremamente masculina. Aqui uma imagem novamente citando Frank Frazetta. É nítida a influência do Frazetta na arte do Frank Cho. Aqui uma coisa que ele faz muito, mostrar o rascunho e o produto final. Você percebe algumas mudanças, inclusive na posição do rosto da personagem. Pequenos detalhes vão evoluindo até o produto final, né? Isso é normal. Aqui uma princesa. Um monstro macaco aqui. Aqui uma imagem realmente belíssima da princesa com um lagarto aqui, um dragão, talvez, muito bonito. Uma imagem que é a capa de um álbum dele, muito famosa. Aqui reproduzindo um estilo pintura, né? Um estilo pintura a óleo, né? Muito bacana, aqui um rascunho muito legal. E assim vai, desenvolvendo, divulgando, né? A arte do Frank Cho, que realmente é completo, né? Um desenhista extremamente completo, que já fez muita coisa para a Marvel, de Vingadores, de Homem-Aranha, de Sônia a Guerreira, né? Em inglês Red Sonja, né? Um trabalho muito bacana. Tem até uma estátua mais ou menos baseada nessa arte dela, uma estátua muito bonita. Aqui, né, o Conan, a Sônia, aqui a rascunha, aqui o produto final, com a espada dela quebrada. Aqui mais uma vez a Sônia, sempre uma coisa de uma sensualidade, né? Aqui uma imagem muito bacana, também citando Frank Frazetta, não tenho a menor dúvida disso. Aqui é o produto só com a arte final e aqui a imagem acabada. Novamente a Sônia exibindo seus dotes. E aqui uma ironia maravilhosa dele, com Howard the Duck numa pintura clássica, Napoleão Bonaparte, né? Inclusive está usando até o chapéu. Aqui para finalizar, a Brandy, de Liberty Meadows. Aqui ele mostra, faz uma propagandazinha, né, dos livros da Liberty, que tem desde o 10º aniversário até o Book 1, Book 2, Book 3, Book 4, etc. Bom, então, gente, está aqui mais um álbum, Frank Cho, Apes and Babies, Book 1. Eu considero um álbum muito bonito. É um álbum de capa cartão, então, logicamente, é um álbum um pouquinho mais barato, apesar de que o tamanho dele é grande. Qualidade de impressão, nota 10. Qualidade do papel, nota 10. Apenas a capa é de cartão, não é a capa dura, né? Que eu pessoalmente gosto mais. Então fica a dica aí para vocês, tá? Vou colocar o link, se tiver disponível, na Amazon. E peço a vocês para deixar seu like aí pro vídeo e se inscrevam no canal para a gente continuar mostrando esses produtos maravilhosos de arte aqui. Tá bom, gente? Até logo.